Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, como a gente não está num lugar que não dá pra tirar os cachorros, calar a boca dos cachorros, que não dá pra pedir pras crianças ficar quieta, então vocês vão ouvir aí o som de uns cachorros, de umas crianças, de umas motos de vez em quando. Mas vamos lá! Prosseguindo no nosso terceiro vídeo, eu queria convidar aqui para estar comigo o meu esposo. Amor, vem cá sentar aqui. Gente, esse aqui é o Maurício, meu digníssimo. Dá oi, pessoal. Olá, tudo bem? E ele vai sempre estar participando dos vídeos comigo, a maioria deles, né? Porque a gente vai estar conversando sobre alguns assuntos que podem nos ajudar, né? Ajudar todos nós. Então, amor, vamos lá. O que vai vir? O que a gente vai falar? Então, hoje eu escolhi pra gente falar sobre o início, né? O início, na verdade, não o início de tudo, tratando sobre Gênesis, essas coisas. O início mesmo, a partir da redenção, a partir do ponto em que Jesus vem, desce à terra, né? E para que ele possa morrer por nós. E a caminhada dele aqui foi uma caminhada de mostrar pra gente como realmente é servi-lo de uma forma simples, de uma forma que, claro que tem um peso, né? Mas não é o peso de algo, de ser um jugo. Na verdade, ele vem para nos mostrar que a vida ela tem que ser vivida com amor, né? E o amor é a base de tudo. Deus, ele é amor. Então, meu bem, eu queria que você falasse um pouco em relação àquilo que você tem no entendimento sobre a vinda de Jesus, né? Sobre os motivos que muitas pessoas já sabem, mas aquilo que, na sua visão, né, que você sabe sobre ele vir para redimir, para que a gente possa ter uma nova vida e essa simplicidade de viver Jesus. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, dividisse com a gente. Ok. Então, dentro de alguns estudos teológicos vão abordar as dispensações. Se a gente for sistematizar organizações dessas dispensações históricas, de acontecimentos, de fatos, a gente vai perceber algumas coisas, algumas características de uma organização estrutural, histórica, passado, presente, futuro, na ótica de Deus, nessa permanência de querer tratar o ser humano. Então, desde quando existe mundo, há uma razão, né? Há uma razão para tudo que a gente sabe, que a gente vê, enxerga e existe, subsiste. Há uma razão para isso, né? Então, falar de Jesus é um assunto que para alguns não acreditam que ele veio na Terra. Falar de Jesus, para alguns, ele é um mito, ele foi somente um ser de luz, ele foi somente um profeta. Para algumas religiões, Jesus é só um ser iluminado que veio para cumprir e ser bom, ajudar o ser humano. Para outras religiões, ele não morreu na cruz, ele não é Deus de fato, ele não encarnou. Então tem um leque, né, de assuntos que são pertinentes, não, contra e a favor desse Jesus que na nossa
no nosso entendimento brasileiro, a gente tem uma cultura e um entendimento vinda desse ser de Jesus de maneira diferente de outros lugares. Então, para ser bem breve, Jesus Cristo, esse ser, diz nas Escrituras Bíblicas que ele veio cumprir na plenitude dos tempos. Isso quer dizer, ele veio numa era de uma lei que não deveria ser outra lei, não deveria ser outro tempo, não numa outra cultura, mas sim nessa cultura, nesse quesito de comunidade, de pensamento, de organização política. Então as Escrituras na Bíblia vai dizer que Jesus ele veio na plenitude dos tempos, isso é no tempo certo, né? Não deveria vir em outro momento a não ser esse tempo, que é um cumprimento de morrer pelo ser humano. Se ele viesse, por exemplo, no século XXI, onde a gente está vivendo com toda essa cultura política, né, com toda essa estética de organização de nação para outra nação, se Jesus viesse hoje, deveríamos ver um Jesus e até mesmo a gente poderíamos atacar e querer dizer que ele é um louco. Sim. Né? Então eu queria só dar uma pausazinha, já que você falou sobre isso, eu queria que vocês deixassem a opinião de vocês em relação, e se, é uma pergunta, né? E se Jesus viesse em 2021, no século 21, como a nossa sociedade, como o povo se comportaria em relação a Jesus? Será que nós seríamos as pessoas que ouvia Jesus, que iria ouvir a ele da mesma maneira que os seus discípulos e que aquele povo ouviu? Ou a gente seria como os fariseus, como os saduceus, como as outras pessoas que o julgaram e que quiseram e fizeram tudo para que ele fosse condenado? Então deixe aí no comentário a sua opinião sobre essa pergunta, tá bom? E a gente prossegue aqui. Então, a era marcada do ano, né, que a gente está em 2021, pós-Cristo, após o ano de Cristo, na data que foi registrado, não está datado corretamente. Uhum. Jesus, na data que foi feito, ele nasceu antes, 3 anos antes dessa data. Sim. Registrada. Mas nesse contexto do Messias que havia, dos judeus, né, do povo, da nação que saiu da terra do Egito e de lá para cá estava esperando esse Messias, né? Esse povo pôde ver muitos Messias. Se levantou muitos profetas e muitas pessoas, muitos homens dizendo que é esse Messias. Houve outros homens chamados Jesus, né? Mas existia um Jesus, né? E o Cristo, porque Jesus é um personagem, mas o Jesus, o Cristo, né? Ele veio a ser harmonizado muito com Paulo, né? Paulo veio a dar essa ênfase desse Jesus, o Cristo, desse cristianismo, né? Pelo Evangelho e o movimento que Jesus fez na Terra. Então, parte então de um suposto entendimento histórico, né? E também registros não somente da Bíblia, mas das pessoas que viveram contemporâneo do Jesus, né? Sem ser aqueles que converteram, mas que pôde deixar registrado, porque não, eu vi, eu conheci, eu sei, eu vivi, então deixaram esses escritos, né? Então Jesus, ele veio com uma finalidade, e essa finalidade está escrito nos 4 livros, né, do Novo Testamento, na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João, os sinóticos, o Evangelho. E a gente sabe muito bem o que
porque Jesus é de fato sendo esse Cristo vindo aqui na Terra. Mas há algumas razões e polêmicas que a gente pode diferenciar aí essa razão de Jesus é Deus, Jesus realmente ele é o Verbo encarnado, ele é aquele que tem o poder e a palavra, a verdade. Realmente Jesus, o que ele diz é a verdade, né? Não precisa mais de nenhum assunto ou ideia a ser acrescentada. Jesus, ele precisa, tudo que ele falou e disse precisa de ser complementado. Então, algumas razões de lá para cá mudou muita coisa, né? E essa questão também que você falou, indagando a questão dele, da visão, né? Porque cada pessoa que, como Jesus, ele não tem uma data, não tem datas estipuladas certamente em relação a ele, nem em relação ao seu nascimento, nem em relação à sua morte. A gente não tem datas exatas de como isso aconteceu. Então, tem aqueles ditados que o pessoal fala que o povo aumenta, mas não inventa, né? Mas a história de Jesus, ela vem sendo contada por pessoas que conviveram com ele e pessoas que visões diferentes. Por isso que a gente tem os evangelhos, né? A visão de Mateus, cada um vai ver segundo aquilo, a perspectiva que eles estavam, né? Mas tudo ele vai decorrendo para o mesmo caminho, né? Mostrando às vezes um milagre, a forma que Jesus trazia uma situação, né? As parábolas. Então cada um via de uma forma. Então é muito lindo se a gente for analisar cada detalhe, cada visão, porque a beleza eu acredito, quando a gente lê e se maravilha daquilo, é justamente a perspectiva que cada pessoa tem, uma visão. O Maurício, ele é um indivíduo, eu sou um indivíduo, a gente tem opiniões às vezes diferentes, cada um tem uma perspectiva de ver, né? Então isso eu acho muito bonito em relação a tudo que aconteceu e como eles escrevem isso, tratando como Jesus fez e como aconteceu, né? Então, para quem deseja estudar e pesquisar, ver fontes escritas, registros, né, que propuseram e deixaram de lá para cá, né, não tem como, provavelmente, realmente Jesus ele nasceu, ele viveu e ele não é um mito. Há razões comprovadas e não tem como negar isso. Agora, a perspectiva e uma visão do Jesus ser realmente o Cristo, isso é polêmica e isso nós discutimos até hoje. Sim. Realmente Jesus é o Cristo? E vai discutir ainda há muito tempo para frente. Será que ele realmente é filho de Deus? Jesus é Deus? Jesus era apenas um ser iluminado? Ele nasceu de mulher e ele se tornou Deus? Em que ponto? Há muitas divergências e opiniões diferentes em relação a isso. Sim. E, pessoal, eu queria deixar algo bem claro aqui, que é, mesmo que você não tenha, você não se considera uma pessoa religiosa, se você não se considera uma pessoa que crê em Cristo, que ou não crê, ou crê de uma maneira diferente, eu quero deixar algo que tudo se resume mesmo ao amor, né? Eu acho que isso é o maior exemplo que Deus deu para nós através do seu Filho, e o próprio Filho, unido com Deus, eles três, né, demonstraram amor com cada um de nós. Esse amor, ele não tem um julgamento, ele não olha com um olhar de julgamento, ainda que o Senhor tenha a total autoridade para julgar.
ele não julga, ele ama. Então, as pessoas que conhecem um pouquinho da história de Jesus, elas vão saber como ele tratou as pessoas que vinham até ele, como ele se preocupava. E a beleza que eu acho é a simplicidade de servir a Deus, de servir a Jesus. A gente vai já abordar nesse vídeo em relação a Jesus, o que nós pensamos, o que nós cremos, o que é Jesus para nós, porque assim, tem muitas pessoas que podem fazer vídeos e gravar dizendo de Jesus, né? Mas que Jesus é esse? Porque o Jesus da religião não é o mesmo Jesus que eu aprendi com o espírito de vida do Evangelho, do Evangelho das Boas Novas que ele nos trouxe. Então, falar de Jesus é como se fosse a religião que o afrodescendente trouxe, o Jesus que a gente conhece dos nossos parentes e da família com raízes mais da religião católica, né? Não, o Jesus dos evangélicos é quem? Parece ser meio diferente do Jesus católico, né? E o Jesus do adventista? E o Jesus da congregação cristã? Então, tem muitos Jesus. Tem muitos, né? Porque se a gente for parar para pensar, parece que em cada local desse no qual o Maurício citou, tem um Jesus diferente. É um Jesus que tem uma regra para cá, uma regra para essa, uma regra para essa, ou uma forma de agir aqui. Por exemplo, nessa daqui eu vou agir, eu não vou fazer curas, eu não vou libertar. Nessa daqui eu vou curar, eu vou libertar. Nessa daqui para um Jesus é vingativo. Isso. Ele pune. E para outros não, né? Então, sobre isso, como vamos colocar isso para vocês é a forma que a gente tem acreditado, é a forma como a gente tem visto e vivido